Oi, gente, já tô aqui com o Tchelinho, ó, já chegou aqui pra gente conversar sobre a temática do dia. E, seguinte, vamos falar sobre, afinal, que projeto é esse que se fala tanto em relação ao que acontece depois que as chamas gêmeas se reúnem, enfim. Vocês sabem que não é foco desse canal ficar falando sobre essa reunião, sobre, afinal de contas, quando vem, quais são as fases até a gente estar com essa pessoa de novo, porque pra mim não é questão, não é foco ficar pensando sobre o futuro em relação a outra pessoa que não tá na minha vida, ponto. Né? Assim, eu acredito que uma das grandes questões, né, da chama gêmea, a gente pode aprofundar isso em outro vídeo, mas é essa questão da gente trabalhar a nossa individualidade. Então, se eu fico o tempo todo ali querendo saber do outro, o que que eu tá fazendo, o que que eu tá querendo, o que que eu tá sentindo, o que que eu faço porque o outro, pra quando o outro voltar, porque o outro vai ter que... Isso aí você nunca tá em você, né? Você tá sempre ali com a atenção do outro. Então, o outro é o outro. Isso pra mim não é questão, eu vou ver a minha vida. A única certeza que eu tenho nessa vida é que eu quero evoluir em relação à minha espiritualidade, quero entrar e reencontrar, porque eu já senti isso antes, o estado de graça, né? E aí isso aí já é tema para outro vídeo também. Então essa questão da individualidade, do estado de graça, eu devia estar até anotando, porque isso aí é questão de... são bons assuntos para vídeo, né? Mas eu queria falar hoje com vocês sobre outra questão, que é o que se fala muito, que as chamas gêmeas, elas vieram encarnadas porque existe uma missão aí. E eu queria dar o meu ponto de vista em relação a essa questão, essa missão, porque, gente, Ai, eu já escutei tantas coisas, né, mas fica tudo muito vago. Vocês sentem que fica vago pra vocês também, ou será que isso é uma questão só minha? Eu sempre ouço falar sobre isso, mas eu acho muito vago, afinal de contas, né? O que é que acontece? E eu vejo muitas pessoas perguntando, né? Se perguntando isso também, mas assim, e aí? O que é que acontece? O que é que vai acontecer? E aí eles falam que não, porque a energia emanada por essas duas pessoas juntas, né? Muito grande, é muito forte, e aí isso vai contribuir com o aumento da frequência para a nova Terra. A gente ouve falar sobre isso. Mas recentemente eu vi um podcast do, acho que é Juliano, ai meu Deus, não lembro, mas ele é da escola O Círculo, e ele estava fazendo uma entrevista no podcast Paranormal Experience, não sei se vocês já conhecem esse podcast, mas eu gosto muito, assisto vários episódios, e ele estava lá, foi pertinho do evento que eles fizeram para ajudar a Casa do Consolador, que é outra instituição assim que eu gosto muito, que eu admiro muito. E aí eu queria falar sobre isso, pegar esse gancho, porque recentemente eu vi também um vídeo de uma pessoa que também fala sobre chama gêmea e é especialista nesse assunto, né? Que eu não me considero especialista nesse assunto, eu me considero uma pessoa que pensa, que reflete, que quer ter consciência sobre o que é estar experimentando essa realidade, nessa situação. Mas ela que aparentemente é uma estudiosa mais aí sobre esse assunto, ela falou que existem vários despertares, assim, que a gente pode falar em relação a essa jornada de chama gêmea, um deles é o despertar em relação a questões sociais e ambientais, algo nesse sentido. Então eu queria falar sobre isso porque esse podcast dessa pessoa, né, do Círculo, ele fala sobre a nova Terra. E então eu queria trazer essa perspectiva para vocês e falar um pouquinho da minha jornada em relação a como isso se desenvolveu na minha história e o que eu acredito que realmente, no final das contas, as chamas gêmeas vêm fazer nesse planeta, enfim, né? Se esse propósito é realmente esse reencontro, enfim, eu não quero focar na questão do reencontro, mas eu quero focar na nossa missão, né? Que precisa, do meu ponto de vista, começar individualmente e certamente se você se une com uma pessoa que tem o mesmo propósito que você, a ideia é que vocês unam forças, né, e trabalhem em relação a progredir nesse aspecto. Então, vamos lá. Durante a minha vida, eu não tive muita influência de pessoas que me incentivavam a olhar para questões sociais e ambientais fora
do contexto escolar, talvez de alguns professores, e que eu era muito nova para entender algumas coisas, não tinha noção de algumas coisas. Então, eu não cresci em ambientes que estimulavam em mim uma leitura do mundo com uma perspectiva social e ambiental em relação a você olhar para esses aspectos de uma forma, porque a palavra está me fugindo, com atenção devida, né, a esses assuntos. Então, o que aconteceu? Acabei caindo num curso de filosofia e gostei muito do curso, o meu curso superior, né, então minha graduação é em filosofia, e lá nos primeiros anos eu conheci uma pessoa que a gente namorou por 8 anos. Essa pessoa foi uma pessoa muito importante na minha jornada, porque ele me mostrou a necessidade da gente olhar para questões sociais e ambientais. Um aquariano daqueles típicos mesmo, né? Bem racionais e tal, mas também bem preocupados com questões sociais, e então eu aprendi muito. Então a realidade dele já foi o contrário, ele cresceu num ambiente muito propício para pensar, discutir, questionar e desenvolver pensamentos em prol de uma realidade social mais justa, enfim. Então eu aprendi muito com ele, muito, muito, muito. Eu não tinha noção, assim, do mundo até encontrar com ele. E então foram 8 anos e muita ajuda, muito conhecimento. Uma pessoa muito inteligente, né, com graduação em ciências sociais, filosofia, 2 mestrados em filosofia, doutorado em filosofia, né, um aqui no Brasil, um mestrado aqui no Brasil, outro na Alemanha. Quer dizer, muito conhecimento ali, né? Eu pude ter o privilégio de aprender muito com uma pessoa por quem eu tenho um carinho, uma admiração, um amor muito grande até hoje, né? Então, eu aprendi muito, mas foi muito através dessa pessoa, dessa relação. E é engraçado porque eu tinha a mente muito, 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 muito fechada, gente, para essas questões, muito, muito fechada mesmo. E eu lembro que às vezes algumas coisas não entravam na minha cabeça, aí eu discutia, aí eu brigava, eu disse, isso não faz sentido. Ele dizia, não, ó, vamos lá, sugeria alguns livros para eu ter outros pontos de vista, né, para eu olhar, e aí eu ia de coração aberto, porque eu também tinha essa vontade de evoluir, né, então eu ia atrás de ler artigos, de ler livros que pudessem me ajudar a ampliar o conhecimento, e realmente mudou totalmente a minha vida, meu ponto de vista sobre o mundo, enfim. E eu tô dizendo isso pra vocês porque, assim, se fala muito em nova terra, nova terra, nova terra, nova terra, mas o que é essa nova terra? Né? O que é essa nova terra? Num mundo que a gente vive, em que as pessoas brigam, em que as pessoas... Vem, meu amor. Ele sai e quer voltar. Em que as pessoas brigam, em que as pessoas não se importam com as outras pessoas, em que as pessoas muitas vezes se comportam de maneira mesquinha, em que as pessoas não se preocupam com os animais, não se preocupam com as nossas florestas, com os nossos mares, todo mundo muito anestesiado, né? Muito, sei lá, gente, é um negócio assim, parece que tá todo mundo robotizado, né? E a gente está passando por um processo, essa pessoa, né, que fala de chama gêmea, que falou que é comum nesse processo de despertar espiritual também ter esse despertar para questões ambientais, ecológicas, ou ambientais e sociais, enfim. Eu achei muito interessante porque eu passei por esse despertar nesse sentido, né? E isso é muito interessante porque quando a gente para pensar nisso, e a gente para pensar que existe todo um discurso que diz que nós viemos encarnar junto com outra parte nossa, enfim, outra alma que veio da mesma mônada, enfim, né? E a gente tem essa missão de trabalhar as energias do planeta para uma nova Terra. Então, o que realmente a gente tem que fazer? Será que a gente tem que esperar essa pessoa estar na nossa vida para a gente fazer alguma coisa? O que a gente pode fazer? Então a gente vive numa realidade cheia de problemas, e a sensação que eu tenho é de que parece que as pessoas estão assim, eu quero encontrar minha chama gêmea, ou então eu quero me reunir com a chama gêmea, porque a gente tem um propósito, a gente tem trabalho para fazer. Que trabalho? Que trabalho que você vai fazer com a sua chama gêmea que você já não deveria estar fazendo individualmente, entende? Então assim,
eu acho que é uma boa reflexão aqui para a gente, você se perguntar se você tem essa tendência a imaginar como seria um mundo melhor, como que as pessoas no mundo melhor pensam, se comportam, tratam umas às outras, como que tipo de projetos a gente incentiva. Isso é importante, a gente valoriza o outro nessa nova terra ou a gente não valoriza, a gente tem compaixão, a gente não tem compaixão, como que é o nosso pensamento em relação... Às vezes eu já tive algumas formações de cursos de terapias e que às vezes eu via discursos de algumas pessoas defendendo coisas que para mim, com todo o pouco conhecimento que eu tive ao longo de muitos anos estudando, porque eu acho que conhecimento é uma coisa que você nunca deixa de ter, né? Eu achava assim assustadoras, assustadoras, pensamentos, discursos assim para mim são assustadores, mas as pessoas não tinham o menor receio de defender coisas que chocantes assim no meio de um ambiente voltado para questões energéticas, voltadas para o amor incondicional e tudo. Isso sempre me ensinou muito, né? Para mim, o amor incondicional, ele é amor incondicional mesmo. Não é o gostar incondicional, é o amor incondicional. Essa é a compaixão, entender que uma pessoa que está vivendo uma experiência que endossa violência, sabe? Ai, tantas coisas, gente. Para mim, é por ignorância mesmo. Porque essa pessoa não sabe, por exemplo, que quando ela planta violência, ela vai colher isso em algum momento também. Que não seja nessa vida, nessa existência, mas em outra, porque eu acredito em outras vidas, sim, eu acredito em outras existências, outras dimensões, enfim, acredito na lei do retorno, acredito em tudo isso. Então, quando eu vejo que uma pessoa está se comportando de maneira violenta com outra, está incentivando discursos de ódio, de preconceito, seja por qual motivo for, eu fico, eita, essa pessoa é ignorante, ela não sabe o que ela está plantando para ela mesma, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar o que é esse projeto Nova Terra. E o meu ponto aqui, gente, é que esse questionar aí sobre que mundo a gente quer viver e as ações que a gente pode ou deveria, na medida do possível, ter em relação a essa nova terra, elas já deveriam estar sendo feitas agora. Porque toda vida, eu fico muito incomodada quando eu vejo essa história de que, porque quando a minha chama gêmea voltar, porque vai ter uma fusão, que a frequência vai ser assim, assim, assim. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Você só meditando? É isso que você está fazendo? Mas você é incapaz de ajudar uma pessoa que está precisando? Eu não tô dizendo que você tá, gente? Eu tô só trazendo a reflexão. Tô dizendo que você que tá ouvindo isso é assim, tá? Tô só trazendo a reflexão para as pessoas que nem se tocam, que não são assim e que ouvindo isso pode... Eita, não tô prestando atenção nisso, né? De repente. Então, assim, você é uma pessoa que briga por questões de política, porque eu até um dia desse era capaz de ficar assim transtornada em questões de política. Por quê? Porque eu estudei muito tempo essas questões, né? E a gente aprende quando a gente estuda filosofia, que política é algo que a gente precisa saber e precisa se interessar, porque quando a gente não se interessa por política, as pessoas que querem agir de má fé se interessam e nos governam e enfim, faz tudo uma questão problemática. E a gente vê pessoas que no auge da sua ignorância, né, estão lá discutindo por política. Eu mesma me via fazendo isso. Hoje eu já entendo que eu tenho várias formas, eu voltei a entender isso, porque eu já entendia isso muito tempo atrás, mas passei um tempo desconectada com isso e agora eu tô voltando a entender, voltando a lembrar disso, que para além de qualquer partido ou qualquer coisa nesse sentido, ou político, ou pessoa, enfim, o que a gente precisa lembrar é de a gente defender causas. Esse é o meu ponto, da gente defender causas. Então você que se identifica como uma chama gêmea que veio e que tem uma missão para a nova terra e etc. Ou você que não se identifica com chama gêmea, mas que acha que está num despertar espiritual,
e que tem algum propósito da sua existência aqui para essa nova terra, e, enfim, tudo isso. A minha pergunta é: o que você faz realmente para essa nova terra? Como é que é a sua atitude em relação ao planeta, ao outro? Porque a gente fica ali na meditação, ai, é fácil, ai, eu tô meditando, eu tô vibrando alto. Mas na hora que você vai pro mundo, é que o bicho pega. Esses dias eu passei por uma situação em que eu fiquei extremamente constrangida, porque eu tava num ambiente e aí eu fiz uma pergunta para uma pessoa, depois eu fiz a mesma pergunta para outra pessoa, porque poderia ser que elas tivessem informações diferentes. E só que quando eu perguntei para segunda pessoa, essa perguntou para a primeira, e aí a primeira disse assim: "Mas eu já falei para ela tal coisa". E eu fiquei assim, gente, eu fiquei extremamente constrangida e aí eu saí de lá, eu senti um choque de energia assim. Mas eu fiquei muito feliz e satisfeita comigo mesma por eu não ter respondido. Porque a Débora do passado provavelmente deveria. A Débora do passado, entre aspas, tá, gente? Existe um lugar em mim que provavelmente no presente ou no futuro também precisa ser acalmado para não reagir de pronto e dizer assim: ou vai me engolir? No Ceará a gente diz assim: quer passar a manteiguinha não, pá? Vai me engolir, né, filho? Né? Então, assim, no Ceará a gente brinca com isso. Mas naquela hora, eu só senti aquele choque de energia e pensei: eu preciso me proteger energeticamente, porque foi muito pesado, né? Então, pra quem não sabe, a gente aprende no Theta Healing esse movimentinho de proteção, como se fosse um zíper que você imagina que tá passando aqui de baixo pra cima no seu corpo, fechando seus chakras, para você não receber esse choque de energia, nem ser tão contaminado facilmente, né? E eu fiquei, puxa, amanhã quando eu for lá, né? Porque é um lugar que eu vou com frequência, amanhã quando eu for lá eu vou fazer uma proteçãozinha energética e tal. Então, como que você se comporta com as outras pessoas? Como que você reage às questões, né? Porque você ser, eu sou puro amor, e quando você tá meditando é uma coisa. Você ser puro amor quando você tá passando por uma situação difícil envolvendo outro ser humano, quando você é atacado gratuitamente, quando você quando as pessoas falam coisas de você que não tem a ver com a realidade, né? Isso aí que é a diferença. É nesse ponto que você descobre se aquilo que você está fazendo na sua meditação e tudo mais está realmente fazendo sentido. E aí reflita, né? Porque a gente quer viver num mundo mais respeitoso, mas a gente estimula. Uma coisa que eu tenho me trabalhado bastante, eu sou a pessoa viciada em ler comentários na internet. Quando assuntos são muito sensíveis para mim, eu não leio não, porque eu fico muito mexida, né? Principalmente essas questões de política, como eu falei para vocês. Como eu tenho uma vida inteira, né? Muitos anos aí aprendendo sobre questões sociais, sobre questões ambientais, quando eu vejo alguns discursos de algumas pessoas, me dá um mal-estar muito grande, é muito pesado para mim. Coisas com preconceito, discurso de ódio, para mim é muito pesado. Então, quando às vezes eu vejo alguns comentários, eu fico me segurando, assim. Eu fico me segurando, assim, pra não ser irônica, pra não ser sarcástica, pra não comentar de um jeito agressivo, né? Então, aí eu faço o seguinte exercício: como que eu poderia responder isso aqui de uma forma amorosa? Para que as pessoas possam se inspirar nesse tipo de comentário e a discussão parar aqui. Então, por exemplo, teve coisas bobas, gente. Por exemplo, a menina postou um vídeo muito fofo, muito lindinho, assim, ela mostrando assim: ai, como eu gosto do meu apartamento com vibe de interior. E o apartamento dela tinha super essa coisa do interior, aquele filtro de barro, aquela coisa toda, uns plantinhas e tal. E aí uma pessoa comentou assim, com uma energia assim, bem maldosinha, assim, né? Ai, acho impressionante que paulista não pode ver um piso de taco que já acha que tem a ver com o interior. E aí a pessoa respondeu assim: mas eu nem sou paulista. Eu nem tô em São Paulo, né? Tipo assim, a pessoa concluiu isso do nada. E aí, assim, nos comentários, várias pessoas defendendo a pessoa do vídeo. Nossa, fala sério, mas não tem nada. Ela nem falou que é de São Paulo, sabe? As coisas assim.
E aí eu respondi assim, nossa moça, minha primeira reação foi, nossa, pelo amor de Deus, eu fiz um julgamento, né? Aí depois eu pensei, como é que eu posso barrar esse mal-estar aqui, né? Como que eu posso levar mais amor pro mundo? Aí eu peguei assim, nossa moça, pois acredita que eu só fui reparar nesse piso depois, porque me chamou mais atenção realmente o filtro de barro, não sei o que, não, achei lindo o vídeo, né? E falei isso, aí a pessoa do vídeo curtiu meu comentário e o assunto parou ali. Então assim, e não fui para ser maldosa, não fui para diminuir e não fui para ser sarcástica com ela. Eu disse, nossa, mas eu nem tinha reparado que isso era a coisa mais importante, fiquei pensando mais foi nesses outros detalhes, isso. E falei assim, de coração mesmo, assim, eu busquei em mim qual o lado mais amoroso da minha personalidade que eu posso trazer para isso aqui. E aí eu faço muitas vezes esse exercício, não sei se eu consigo sempre, mas é um exercício que eu faço. Então, o projeto Nova Terra, né, gente, ele não é sobre uma coisa no futuro, que a gente vai pensar no futuro, vai fazer no futuro e pronto. É uma coisa de agora, como eu trato as pessoas agora. Quando eu vejo alguma coisa que não me agrada, que me irrita, mas que eu penso, cara, dá pra relevar isso daqui, eu não preciso entrar numa guerra por causa disso aqui. Ou quando eu reajo mal a alguma coisa que é um gatilho pra mim, e aí eu penso, puxa vida, não tô feliz com esse meu comportamento, eu não tratei bem uma pessoa que eu amo, não tô feliz com isso aqui, eu posso melhorar isso aqui. Na primeira oportunidade que eu tenho de falar com uma pessoa pra dar uma resposta sobre aquilo, né, trazer você fazer, né, assim, tirar aquele mal-estar, explicar pra pessoa, cara, desculpa, eu não queria ter te tratado assim, isso vem de uma coisa relacionada à minha criação, não que justifique, né, mas foi uma falha minha, eu reconheço, eu não fico bem comigo mesma quando eu falho. Então, assim, o que você faz? Ou você é reativa, ou você é assim, entende, gente? Então, assim, é importante que a gente reflita sobre quais são as nossas ações. Será que eu tô mesmo indo em direção a essa nova terra? Ah, mas o meu gêmeo, deixa o seu gêmeo, em nome de Jesus, deixa o seu gêmeo viver a vida dele. Deixa, a sua questão é você, é a sua individualidade, é o seu compromisso com a sua espiritualidade. Mas assim, gente, não faria sentido a gente estar aqui só pra vibrar alto. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Não faria sentido a gente estar aqui só pra vibrar alto. Não faria sentido a gente estar encarnado aqui só pra ficar existindo e... Eu acho que tem seres humanos que acontece isso, mas eu acho que é muito raro que algum de nós que esteja assistindo esse vídeo, acho que essa pessoa nem internet usa. Se ela tá aí, se ela existe mesmo, porque ela só nasceu no planeta para emanar boas energias. Acho que você nem se usa internet esse ser humano, porque a internet ela suga muito da nossa energia, na verdade, né? Então, assim, distrai muito a gente, robotiza muito a gente. Então, a pessoa nasceu só pra. Acho que provavelmente ela não tá assistindo esse vídeo. Mas acredito que, assim, 0,00001% do ser humano que encarna com esse propósito aí. A maioria de nós, se a gente encarnou aqui, é pra gente tentar sair dessa rodinha de hamster que a gente inventou de entrar e agora a gente tá preso nela porque a gente fica preso em situações que a gente vai criando pra gente mesmo que tem a ver com essa causa e efeito, né? Então eu faço uma coisa com a pessoa, depois eu tenho um efeito sobre aquilo ali. Quando eu vejo, eu tô há vidas e vidas repetindo a mesma coisa, tentando recuperar aquelas lições ali. Então, a gente tá encarnado aqui primeiro pra gente conseguir quitar essas dívidas. O máximo que a gente puder nessa... Nossa, eu canso de ouvir isso, já foi dito por mim também. Mas não vai ser nessa vida que isso vai ser resolvido. Deixa pra próxima. Inclusive, eu falei isso pro meu gêmeo certa vez. Eu disse assim, olha, deixa pra próxima vida. Eu tava meio brava. Eu disse, deixa pra próxima vida. Tchau. Até a próxima vida. Beijos. Vamos ser felizes. Então, assim, porque tem coisa que a gente olha assim, não dou conta de olhar pra isso, de resolver isso, mas não tem como, a espiritualidade vai ali ajudando a gente a, não desiste disso não, vamos, né, vai que a gente tem aqui uma missão. Então, a gente não tá aqui só pra ficar vibrando alto, a gente vai ficar meditando, vibrando alto, vou existir do lado do meu gêmeo e vibrar alto pro planeta, não. A gente tá aqui com missões, então a gente tá aqui, que missões são essas? Eu tenho missão de
evoluir como pessoa, de quitar as minhas dívidas, entender que eu posso e tenho direito e estou em direção a alcançar esse estado de graça, essa iluminação. Ah, mas eu não acredito que a iluminação seja possível nessa vida. Ok, direito seu, eu acredito. Não sei se eu vou conseguir, mas eu acredito que seja possível, porque a gente tem relatos de pessoas que conseguem e de pessoas que viviam na maior a robotização da vida ali. A pessoa tá no automático e tudo mais, ela tem uma situação da vida que muda totalmente a frequência, ela é uma outra pessoa e tá ali inspirando milhões e milhões de pessoas. Então, eu acredito que seja possível sim. Então, a gente está aqui para isso, a gente está aqui também para construir novos modelos de relacionamento. Eu não tô falando aqui de relacionamento afetivo, de casal, não, tá? É de relacionamento entre humanos mesmo. Tem uma forma diferente de olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, né? Para o outro, que em última instância somos nós mesmos. Tudo que eu faço com o outro, na verdade, eu tô fazendo comigo mesmo. Então, é muito importante que a gente observe o que a gente faz com as outras pessoas. Não faria sentido a gente encarnar nessa vida se fosse pra gente não ter contato com outros seres humanos, se fosse pra gente não aprender com outros seres humanos. Qual o sentido, gente? Se não é pra gente melhorar as condições de vida da gente mesmo, mas do outro também. Porque senão a gente podia ficar lá do outro lado, concorda? Não, eu vou ficar aqui do outro lado, vibrando e ajudando o coleguinha que encarnou aqui. Vibrando alto aqui, daqui de onde eu tô. É uma possibilidade, mas não. A gente encarnou porque a gente está aqui com a missão de aqui, entre encarnados, entre outras pessoas que estão nas mesmas condições que nós, ou seja, encarnados. Essas pessoas possam ajudar umas às outras a tornar esse planeta um planeta melhor. E às vezes a gente olha para como as coisas caminham, né? Como diria meu pai, e parafraseando ali o Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade, né? A gente fica olhando e diz, meu Deus, não vai dar não. Não tem a menor condição. Mas existem também as perspectivas bem otimistas de que não, que a gente está em direção sim, à evolução sim, de que a gente está no caminho sim, de que as coisas estão melhorando sim. Então, vamos com essa esperança. Então, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que a gente não tá aqui sozinho. O meu ponto é que a gente não tá aqui para esperar uma pessoa voltar e a gente ficar aqui emanando boas energias. É pra gente emanar boas energias hoje. É pra gente mudar a nossa perspectiva sobre os nossos relacionamentos hoje. Com a pessoa que a gente atende ou com a pessoa que atende a gente, bem ou mal, em qualquer ambiente, qualquer trabalho que a gente esteja. É separar o nosso lixinho, gente. Que custa separar, gente? 2023. 2023. As pessoas ainda não entendem a necessidade de separar o lixo. Tem pessoas, não sei se vocês já viram o perfil da Anne Catadora. A Anne é catadora de recicláveis e ela conta as dificuldades dos catadores, né? Então vocês têm noção do trabalho e assim, da importância do trabalho de um catador de reciclado. E aí, eles cobram valores para ir buscar esses recicláveis e tudo mais, e as pessoas ficam indignadas, com ódio porque eles estão cobrando, né, para ir lá pegar. Cara, é um serviço pro meio ambiente. Pelo amor de Deus, qual que é o que a gente tem na nossa cabeça que a gente é incapaz de pensar no outro? Com a dificuldade de pensar no outro. Quando eu falo outro, é o outro. A pessoa que está fazendo esse trabalho é o outro. A pessoa que mora na rua. Qual a dificuldade? A gente não tá aqui pra gente ficar olhando pro nosso próprio umbigo, não, galera. A gente tá aqui pra buscar fazer esse mundo um mundo melhor e a gente erra. Eu erro. Todos nós erramos. A gente faz o melhor que a gente pode, mas pelo menos faça o melhor que você pode. Pelo menos 10 minutinhos no dia pra você pensar qual que pode ser o melhor que eu posso fazer hoje pra mim e pro outro. Pra mim e pro outro. Às vezes eu saio de casa e digo assim, Deus, me mostra como que eu posso ser uma pessoa melhor pra alguém hoje que esteja precisando. Gente, é tão boa a sensação, né, de você fazer o bem, simplesmente por fazer mesmo, sem ter ninguém olhando. Sem precisar ter alguém olhando, só por aquela, você compartilhar uma energia boa ali para as pessoas. Isso é tão bom.
sabe, abençoar de alguma forma a vida de outras pessoas, nem que seja com um sorriso, meu amor, qualquer coisinha que você tiver aí, tá servindo para melhorar o dia de outras pessoas. Isso faz muito bem, isso eleva a nossa vibração. O que é que você tá fazendo para esse raio desse projeto Nova Terra? Reflita, reflita. Porque não se resume a ficar ouvindo áudiozinho de aumentar vibração. Não que não seja bom, importante, maravilhoso, mas não se resume a isso, gente. Uma altura dessa do campeonato, a gente vivendo numa realidade, desmatando floresta. A gente, tem uma questão que eu gosto de falar sobre a questão da valorização de pessoas e serviços, né? Então, assim, uma coisa que eu ouvi o Juliano, acho que é Juliano, gente, me perdoa, é Júlio ou Juliano, não sei. Mas esse rapaz do projeto O Círculo Escola, né? Que ele fala muito interessante, que ele dá muitos conteúdos gratuitos. E o legal é isso, né? Você poder servir de alguma forma. Às vezes a gente não tá servindo aqui na internet, às vezes a gente tá servindo offline. Mas a gente tá servindo, e o universo, ele funciona assim. Primeiro você dá, depois você recebe. Nem que seja um sorriso, nem que seja um abraço, nem que seja um real, nem que seja qualquer coisa que você tem, você dá, depois você recebe. Então, quanto mais você doa, mais você vai receber também. Então, às vezes a gente tá aqui doando conteúdo gratuito. E, gente, às vezes a gente não sabe como que isso vai repercutir. Por exemplo, a gente tá, nesse momento em que eu gravo esse vídeo pra vocês, o canal tá com 96 inscritos. Eu comecei e eu tinha, assim, 16 inscritos assim que começou. E eu ficava pensando, eu não vou divulgar esse canal. E seja o que Deus quiser. Tem vídeo aí que tá com mais de 700 visualizações. Eu não acho que as pessoas vão querer seguir o canal, porque eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Não sei se vocês já repararam nisso, mas eu não falo. Eu não fico aqui falando de gêmeo, não fico. Me recuso. Porque eu acho que o propósito não é esse. Do fundo do meu coração, gente. Eu não tô falando isso pra tentar me enganar, eu não tô falando isso. Do fundo do meu coração, eu não acho que o propósito seja encontrar uma pessoa. Não acho. Eu acho que o propósito é a gente evoluir. É a gente entrar nesse estado de graça, de comunhão com Deus. É a gente aprender o que é Deus, a gente sentir o que é Deus. É a gente conseguir, né, entrar numa frequência alta, mas não só por nós, mas pelo outro também. É a gente conseguir mudar esse planeta. Então vocês não vão ficar aqui me ouvindo ficar falando de gêmeo. Ah, porque o gêmeo isso, o gêmeo aquilo. Vocês encontram em outro canal. Mas aí eu acho que, tá vendo? Tem tipo 700 visualizações de um vídeo e 100 pessoas que resolvem seguir, né, até agora. É uma proporção muito louca, assim. A pessoa ou deve assistir o vídeo e pensar assim, ah, não é isso que eu quero ouvir. Né? Então poucas pessoas vão seguir, eu acho, né, o canal, que são as que realmente estão querendo esse comprometimento de realmente evoluir, de olhar pra si, de se desenvolver. Quem tá aqui querendo saber de gêmeo não vai ficar nesse canal. Quem tá aqui querendo saber que coisas a gente pode fazer pra gente estar num mundo melhor, pra gente se desenvolver, pra gente desenvolver nossa espiritualidade, pra gente se desenvolver enquanto ser humano, aí sim, essas pessoas vão ficar no canal. E certamente não é a maioria. Porque pelo que eu vejo nos comentários das pessoas falando de chama gêmea, é um sofrimento daqui e dali. Eu entendo, gente, o sofrimento do fundo do meu coração. Eu tenho ascendente em câncer. Marte em câncer. Então, a pessoa que entende sofrimento, meu povo, olha, essa pessoa sou eu. Não, mentira. Muitas outras pessoas entendem, né? Eu tô aqui só fazendo uma brincadeira, mas é que eu entendo mesmo. E eu sei como é. Quando a gente tá nessa situação e é meio confuso, eu sei que é dolorido. Mas tem um momento que você precisa sair disso. Olha, até eu né? Que qualquer coisinha eu tô lá, meu Deus, me chore. Até eu entendo que tem uma hora que você precisa sair disso. E entender, afinal, amplamente, para que serve tudo isso. Não é para você... porque o propósito dessa reunião. Não, o seu propósito é evoluir espiritualmente e contribuir para esse planeta aqui. Mas você não vai contribuir só quando essa pessoa voltar. Você não vai contribuir com a sua vida, com o planeta, com os animais, com o meio ambiente, quando essa pessoa voltar, pelo amor de Deus. Não importa o que você faça. Não importa se você está no mundo corporativo. Não importa se você está no, sei lá, você é advogado, advogada, e você
descobriu que tem a chama gêmea. Não necessariamente você vai... Isso é uma coisa que também, nessa live do Juliano, não lembro, da Escola do Círculo, lá no podcast Paranormal Experience que ele fez, que ele fala que ele conhece pessoas que estão despertando, né, passando por um despertar espiritual em tudo quanto é área. A pessoa é advogada, a pessoa é médica, a pessoa tá em todas as áreas. A gente precisa de pessoas despertas e com vontade de mudar o mundo em todas as áreas, gente. A gente não quer viver num mundo melhor. A gente não quer viver num mundo melhor. Então, é fazer hoje, é pensar hoje. Quais são as coisas que eu faço ou posso fazer, eu posso começar, né, a pensar em fazer, que estão ao meu alcance, que podem mudar hoje. Então, vou dar um exemplo para vocês. Voltando aqui à história, ele fala, né, que ele dá muito conteúdo gratuito, muito, mas que também tem os conteúdos pagos. Nesse sentido, né, é interessante, assim, porque, gente, uma coisa que me incomoda é quando as pessoas questionam o valor dos serviços das outras pessoas. Tipo assim, a pessoa é terapeuta, aí tem uma pessoa que vai lá e questiona o serviço da terapeuta. A pessoa tem um curso, a pessoa vai lá e questiona. Eu não tô questionando o valor do iPhone, do Samsung. Por quê? Porque o valor do iPhone e do Samsung, ou de uma roupa de marca que você pagou R$3 para uma pessoa costurar e fazer toda aquela roupa ali, você tá cobrando 500, eu não tô falando disso. Isso aí, pra mim, é questionável. Eu sinto muito, meu Deus, me perdoe, te amo, sou grato, mas eu questiono, né? Eu questiono, porque esse dinheiro, ele não tá equilibrado pra pessoa que produz, entende? Não valoriza as pessoas. Então, tudo que tá no lugar de não valorizar as pessoas me incomoda. Será que eu tô errada? Eu não sei, talvez, de julgar, né? Mas eu acho que eu quero viver num mundo mais justo. Então, uma coisa é você olhar para um smartphone, que se você vai lá no documentário, porque tudo isso eu estudei no mestrado, na filosofia, né? Um documentário chamado Blood in Mobile, Sangue no Telemóvel, na tradução de português de Portugal, mostrando que a matéria-prima dos nossos eletrônicos são retiradas nos países africanos à base de bala, com criança envolvida, com milícia envolvida e etc e tal. Uma coisa é você questionar esses objetos que, né, estão ali sob comando de empresas bilionárias, que o problema não é o bilionário, o problema não é a empresa bilionária, o problema é que essa distribuição é injusta, gente. É injusto. Não tem outra palavra. E aí a gente fala, mas a gente não pode falar sobre injustiça, tudo é do jeito que tem que ser. Mas a gente tá aqui para viver num mundo melhor. Então a gente, quando tá aqui para viver num mundo melhor, o que a gente então não pensa sobre como seria um mundo melhor para mim, mas também pro meu irmão? A gente não pensa que talvez fosse mais interessante se a gente visse os nossos irmãos sendo valorizados e a gente também sendo valorizado? Será que a gente não pensa sobre isso? Então, acho que é interessante pensar sobre isso, né? Questionar, assim, quando eu vou escolher uma marca, como que eu posso escolher? Quando eu vou escolher os meus eletrônicos, faz sentido a cada 6 meses eu trocar? Porque tem países em que as pessoas fazem isso, cada 6 meses elas estão trocando o smartphone, o computador, tudo por um mais novo e aquilo ali já é feito para... Vê também o documentário Obsolescência Programada, coloca aí, documentário Obsolescência Programada. As coisas são feitas para quebrar rápido. Quer dizer, a gente vai fechar os olhos para isso? Então, eu não tô falando sobre questionar essas coisas, né? Esses produtos que são feitos assim, são feitos para quebrar, exploram pessoas no seu processo de produção. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando, porque isso eu acho que a gente precisa questionar mesmo. Eu acho. Mas eu tô falando da Dona Maria que vende bolo lá na esquina. Aí a Dona Maria vende o bolo dela, um bolinho simples. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Tem a Dona Maria e a Dona Francisca. As duas vendem bolo. Aí a Dona Maria, ela vende o mesmo bolo da Dona Francisca, com os mesmos ingredientes, com a mesma aparência, tudo. As duas fazem a mesma coisa. Só que a Dona Maria cobra R$5 na fatia de bolo. E a Dona Francisca cobra R$15 na fatia de bolo. Tudo é igual, mas elas cobram diferente. O que a gente pensa? Eu vou comprar na Dona Maria, que cobra R$5.
Porque a dona Francisca tá se achando, né? Não, dona Francisca tá fazendo a mesma coisa que a outra e tá cobrando. Quem que ela acha que é dona Francisca? Então eu acho natural que a pessoa tenha que trabalhar muito mais para ela receber aquilo ali. Para ela conseguir ter uma qualidade de vida boa, para ela pagar as contas dela, eu acho normal que a pessoa ganhe pouco. Se ela tá querendo ganhar muito, é porque ela tá se achando. Quem que ela acha que é? É assim que a gente trata os nossos irmãos. Então, quando o assunto é serviço, gente, eu quero mais é que as pessoas prosperem. Se eu puder pagar mais para uma pessoa, é a minha forma de mostrar para ela que eu valorizo o tempo dela, a vida dela. Eu não tenho problema, de coração. Eu sempre peço a Deus para eu ter condições de pagar tudo que as pessoas pedem. Nem sempre eu tenho. E quando eu não tenho, eu digo assim, meu Deus, que essa pessoa prospere, que outras pessoas possam e que tudo mais. Mas nem sempre eu tenho. Mas eu peço a Deus para eu ter, para eu valorizar, para eu pagar aquilo que aquela pessoa está dizendo assim, é tanto o meu serviço. E isso eu não ficar ressentida, eu não achar que essa pessoa está se achando, que essa pessoa... É uma cultura muito grande. Inclusive no meu estado, eu venho do Ceará, é uma cultura muito enraizada de fazer isso, né? De achar que tudo tá caro, que as pessoas têm que cobrar menos, quem que essa pessoa acha que ela tá se achando, eu não tô, né? Aí tem umas piadinhas com isso e tudo mais. Então é muito enraizado isso no meu estado. Não sei se em outros estados do Brasil são assim também, mas no meu estado isso é muito, 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 muito forte. Então eu cansei de ver assim, pessoas assim, porque a pessoa tá cobrando R$100 pra passar, pra levantar esse muro. Então vai lá, pro sol quente, levantar o muro você tá achando caro, né? Assim, porque as pessoas não querem mais trabalhar, não. As pessoas querem trabalhar, as pessoas não querem ser exploradas, né? Só isso. Então, assim, você não pode pagar, você não paga. Você deseja que essa pessoa prospere de outras formas. Mas se você pode pagar, exemplo, dei o exemplo da Dona Maria e da Dona Francisca, certo? Eu peço a Deus para poder ter condições de pagar o que a Dona Francisca cobra, e ainda ir lá na Dona Maria e dizer assim, Dona Maria, por que você não, né, melhora aí o seu valor das coisas, não é pesado, não é cansativo. Se Dona Maria disser assim, não, pra mim é tranquilo, é leve, beleza. Mas Dona Maria, poxa, mas eu acho que ninguém vai comprar se eu aumentar. Dona Maria, coloque, né, se valorize. Depois você pode ajudar também outras pessoas. Quando a gente se valoriza, a gente tem condições de valorizar o outro. Ponto. A gente sai presta bem atenção, a gente sai desse lugar de todo mundo tá numa situação ruim. Porque assim, se eu cobro pouco, eu recebo pouco. E eu posso pagar pouco pro outro. Aí fica todo mundo pouco ali. Eu recebo pouco, eu pago pouco pro outro. Eu recebo pouco, eu pago pouco pro outro. Eu recebo pouco, eu pago pouco pro outro. Mas se eu recebo mais, eu tenho condições, se eu tiver consciência, né? Eu tenho condições de pagar mais pro outro. Eu faço isso. Exemplo. Aí eu vou pro outro exemplo. Eu gosto muito de investir em cosméticos, em coisas assim, que são livres de crueldade animal, que são as causas que eu defendo, que eu consigo defender. Livres de crueldade animal, que são veganos. Se não tiver plástico, melhor ainda. Então tem um shampoo, já vou fazendo a propaganda, ninguém me pagou pra isso, tá? Mas o Bob, que são shampoo em barra. Esses cosméticos são bem mais caros, gente. Mas eu prefiro pagar esse cosmético e falar aqui pra você, pra quem puder aí do outro lado também poder testar, pra ver se dá certo, pra ver se você gosta e tudo mais, investir em produtos que... Mas se eu recebo pouco, eu não tenho condição de investir. Eu preciso ganhar bem pra eu investir em coisas, em causas que eu acredito, pra eu fazer doações pra lugares que eu acredito. Teve uma época que eu tava... que a minha vida financeira, não sei se eu já contei isso em outros vídeos pra vocês, mas ela deu uma balançada muito grande depois do fim do meu namoro. Foi muito puxado pra mim, pra me restabelecer, né? Mas um tempo antes, eu lembro que sempre que eu podia, eu fazia doações, né, para as causas que eu acredito, porque me faz bem poder fazer isso. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu também estiver recebendo bem. Claro que se eu recebo pouco, eu também consigo doar, mas em menor proporção, claro, óbvio. Então, uma vez eu cheguei para
Eu tenho cursos, cursos de tarô, e tem vários. Você pode comprar o curso gravado, você pode comprar o curso com mentoria de 2 meses, curso com mentoria de 5 meses, e tem valores diferentes para poder, né, alcançar diversos públicos. Mas meu curso não é baratinho, não é R$ 47, não é R$ 97, não é. Né? E não é barato, por quê? Porque eu dou um suporte, principalmente nesse formato de mentoria, que sou eu e você. Eu vou tirar as dúvidas com você. Eu vou te dizer onde que você está insegura, como você pode melhorar a insegurança, que tipo de exercício você pode fazer, qual aula do curso você pode dar prioridade, qual exercício que você pode fazer primeiro. Você pode me mandar no WhatsApp, olha, é assim mesmo, é nesse caminho sim. Você tá, olha aqui, eu observaria mais isso daqui também. Eu percebo que você tá insegura nesse aspecto aqui, me conta mais. Então, é uma mentoria. Aí uma pessoa chegou pra mim e disse assim, porque você tem direito de cobrar quanto você quiser, meio assim. Você tem direito de cobrar quanto você quiser, mas eu também tenho o direito de não aceitar. Eu fiquei, tá, e daí, né? O direito de não aceitar. Porque eu já adquiri cursos muito profundos por valores muito mais baixos. Aí eu fiquei perguntando, e por que tá com interesse no meu curso? Fiquei me perguntando, né? Então, qual é o interesse no meu curso? Porque eu consigo te ajudar. Eu não falei, mas pensei, eu consigo ajudar ela no que ela tá precisando. Os outros cursos não conseguiram, não? Os de 47, os de 97? Tô dizendo que os outros cursos são ruins, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Com certeza os outros cursos são bons, cada um à sua maneira, assim como o meu é bom à minha maneira. Mas primeiro, ela deu uma insinuadazinha aí que o meu conteúdo não é profundo, né? Porque o meu foco, gente, não é em fazer você decorar. É você aprender a ler e a ter autonomia. Então, a minha aula ela não vai ter 1 hora de aula. Eu não vou te falar de 362 mitos para você aprender a ler o tarô. Eu vou te dar tudo que você precisa para você ter autonomia nessa leitura. Você saber o que tá fazendo e ajudar uma pessoa. Hoje, uma minha aluna fez uma leitura para mim que eu fiquei, caramba, ela foi certeira em cada um dos aspectos que ela leu para mim. Ela começou o curso esses dias. Sendo que tem gente que passa 5 anos pagando curso de tarô e faz um e faz outro, e faz um e faz outro, e não consegue se sentir seguro. Não é porque os cursos são ruins. Mas, gente, você concorda que faz diferença eu pegar o meu tempo e te disponibilizar e dizer assim, eu estou a serviço do seu aprendizado, o que você precisar de mim, eu tô aqui. Você entende o que é isso? Eu dizer assim, o meu tempo tá aqui disponível. Assim que você me mandar mensagem, assim que eu puder, eu respondo. Não vou te deixar 1 semana sem responder. Nunca deixei um aluno sem resposta. Nunca. Mais de 2 anos de curso. Quer dizer, isso não vale? Você entra no meu curso da Hotmart, você vai lá ver o tanto de depoimento de tempo falando, reforçando sobre isso, sobre a questão da minha didática, sobre a questão do aluno rapidamente conseguir fazer leituras profundas, do aluno saber sentir esse acolhimento no processo de mentoria. Aí a pessoa vem, porque fiz cursos muito profundos por muito menos. Tá, que bom. Então continua nos seus cursos profundos, pagando menos. Eu conseguiria te ajudar, mas meu preço é esse. Porque para eu comprar o shampoo da Bob, né? E não só para comprar o shampoo da Bob, mas também para ter o meu conforto, porque eu tenho direito a conforto também. Para eu priorizar o que eu quero priorizar na minha vida, para eu chegar onde eu quero chegar na minha vida, eu me sinto digna de ser valorizada. Assim como eu incentivo os meus alunos a se sentirem dignos de serem valorizados também. Eu busco isso. Eu estou em desenvolvimento, porque por muito tempo foi o contrário. Eu não me sentia digna de ser valorizada, por mais que eu desse o meu melhor, por mais que eu... Isso é tão forte que eu lembro quando meu primeiro trabalho como professora, eu ganhava R$ 800. Meu primeiro trabalho como professora de filosofia, oficialmente eu ganhava R$ 800 para fazer a mesma coisa que professores ganhavam, sei lá, 5 mil, às vezes 10 mil. Com outros cargos também, porque eles tinham cargos misturados lá. Mas quem era só civil, eu não sei se eram uns 3, 4. Mas assim, uma diferença grande, considerável. E eu era responsável por, às vezes, 10 turmas de uma vez. Fazendo o que qualquer outro professor estava fazendo. Não era estagiário. E
E gente, eu trabalhava no fim de semana, eu era super dedicada. Eu elaborava cada aula, sendo que tinha professores lá que diziam assim, tu elabora a aula? Nossa, precisa elaborar a aula? Quer dizer, os professores sendo muito mais pagos com um valor muito mais alto, não elaboravam nem aula, não se dava nem o trabalho de elaborar a aula. E eu lá, fazia tudo com a maior dedicação, com a maior coisa, sabe? Então, assim, eu não tô menosprezando, eu tô dizendo que o outro é injusto, não, que ele ganhar por mim, as pessoas são bem valorizadas elaborando aula ou não, se ela der o melhor dela ali e conseguir transformar a vida daquele aluno e tá ótimo, né? Tá todo mundo fazendo seu melhor ali. A questão era minha. Olha que situação, né? Mas eu era muito feliz, inclusive, tá, gente? Ganhava isso e tal, mas eu era muito feliz. O ponto é, por que a gente acredita que a gente não pode ser valorizado? Porque a gente tem que ter vergonha de se valorizar. Porque, gente, eu só vou conseguir valorizar outras pessoas e os serviços de outras pessoas, financiar, né, inclusive, todas as experiências que eu quero ter, os cursos que eu quero fazer, as viagens que eu quero fazer, se eu estiver ganhando bem, até para eu melhorar a maneira como eu vou fazer essa entrega. Mas não, aí a gente tem essa cultura, né, de fazer isso. Não, não posso, não vou valorizar. Não, porque é demais. Não, porque o outro, nossa, tá se achando. Não, não é assim, não. Mas não é fácil. Fazer essa desconstrução, principalmente quando a gente é criado nessa cultura, né, de desvalorização de si mesmo, do outro, não é tranquilo não sair disso. Às vezes até pra mim, às vezes eu percebo, nossa, eu tenho que tomar cuidado aqui, nossa, deixa eu olhar pra isso aqui, né? Será que, como que eu tô me comportando, como que eu tô olhando as situações, mas assim, o máximo que eu posso, eu olho e invisto com o maior amor e carinho e a pessoa tá, principalmente quando o assunto é serviço, curso, tem um curso que eu quero fazer que o valor acho que é uns 5 mil, todo o processo do negócio lá é uns 5, 6 mil, alguma coisa assim, e eu não tenho agora, não tá tudo bem, não vou enlouquecer com isso não, não acho nem caro nem barato, não julgo isso. Ah, porque é um preço, uma expressão que me angustia muito é o preço justo. Justo pra quem? Gente, tem gente que se eu colocar o curso a R$ 30, a pessoa vai dizer assim, não tenho. Não tem, não tem. Não dá pra ser 15, não? Não dá, não. Né? Preço justo pra quem? Tem gente que não tem R$ 15 pra dar um curso. Tem gente que não tem 90. A primeira turma de tarô que eu fiz, era um curso bem experimental, não era na Hotmart ainda, tinha bem menos aulas. Era um plano piloto ali, né? E eu cobrei R$ 100. Tinha gente que dizia assim, não tenho. R$ 100. E eu tenho uma aluna que ela diz assim, me arrependo de não ter feito aquela primeira turma. Porque a primeira turma eu chamei bastante gente, ela teve a oportunidade de ir, mas ela não tinha R$ 100. Ela pagou muito mais do que eu da primeira turma. Então, ela disse assim, nossa, devia ter feito, né? Devia ter entrado. Ela brinca assim, mas ela nunca chegou e disse assim, nossa, não vale. Muito pelo contrário. Nossa, meu Deus, um dos melhores cursos que eu fiz. Eu amo ter feito esse curso. Nossa, muito bom. Tem depoimento dela gravado. Né? Então, gente, que é preço justo, entendeu? A não ser que, como eu falei pra vocês, a gente tá falando de um aparelho eletrônico que dentro do seu processo de fabricação envolve violência, envolve exploração, envolve uma série de coisas. E no final, esse negócio é feito para quebrar com um determinado tempo. E é feito para ficar defasado rapidamente, porque as coisas são feitas assim. Assiste lá de novo. Obsolescência programada. Eu tenho que ficar lembrando de colocar os links aqui para vocês, né, assistirem essas coisas. Mas aí sim, será que é justo? Aí eu posso me questionar, será que é justo? Porque essas pessoas não estão sendo valorizadas. Então, aí nesse sentido, gente, o que a gente sempre, o ideal a ser feito? É olhar e dizer assim, cara, se tivesse sendo feita uma petição, se as pessoas estiverem sendo consultadas para dar opinião sobre isso, eu parar para pensar e dizer assim, qual é o meu posicionamento sobre isso? O que faz mais sentido para mim? Então, se estar a favor de diminuir a exploração das pessoas, sim. Então, eu escolhi porque eu preciso pensar nas minhas escolhas. Se está em nova terra, é você pensar melhor nas suas escolhas, para que
a gente, enquanto ser humano, tenha uma vida melhor, mais digna, mas também o nosso planeta, mas também as nossas florestas, mas também os nossos bichinhos e os bichinhos da floresta, etc e tal. Né? A gente viver realmente num mundo melhor. A gente financiar e a gente incentivar marcas e projetos que estejam considerando melhorar a qualidade de vida do ser humano nesse mundo, nesse planeta. Ponto. Então, assim, o que você consegue fazer hoje? Qual a mentalidade você pode ter hoje para que as coisas realmente comecem a mudar e você faça parte disso? Hoje. Separar o lixinho. Sabe, pequenas coisas. A melhor coisa que eu consigo fazer hoje é dar um sorriso para alguém na rua. Mas o que você consegue fazer? Pelo amor de Deus, não se limita a esperar uma pessoa voltar para sua vida para você começar a fazer alguma coisa da sua vida, não. Em relação a melhorar isso aqui. Então, eu tô trazendo esse aspecto do externo, né? Porque se muito se fala do interno, e é meditar, e é vibrar alto, é mandar amor, enfim, essas coisas muito se falam. Mas eu vejo poucas pessoas falando desses outros aspectos em relação a se valorizar, valorizar o outro, a valorizar projetos que valorizam de fato o ser humano e o nosso ambiente, seja a nível de fauna, a nível de flora, e enfim. Mas a gente realmente fazer uma transformação nesse mundo, porque do jeito que tá, não tem condições. É a gente ir atrás de projeto que limpe rios, é a gente ir atrás de projeto e dar um jeito de olhar para isso de alguma forma. Como que eu posso incentivar? Se eu posso escolher um produto vegano, muito se faz piada com isso, né? Tem pessoas que fazem muita piada, que, porque agora tudo é vegano. Gente, porque a gente tá passando por uma transição de arte desse planeta. Então a gente precisa ter consciência das coisas que a gente vai escolhendo. Mas Débora, é muito hipócrita. Você compra produtos veganos, mas você não é vegana. Eu não sou vegana. Aí eu pronto, então não vou fazer nenhuma coisa nem outra, que é pra não ser hipócrita. Não, eu vou fazer o melhor que eu posso, você vai fazer o melhor que você pode. Não estou dizendo pra você sair desse vídeo e dizer assim, pronto, agora eu sou vegana porque eu ouvi no vídeo que agora eu tenho que ser vegana. Não. Mas é você fazer o melhor que você pode. Eu também não sou. Mas primeiro, parar de ser chato com os veganos, né? Porque a gente chama os veganos de chato, mas a gente não entende que quem tá sendo chato é a gente. Eu fico impressionada com a capacidade do ser humano de chegar num post de uma pessoa vegana e ficar comentando coisas que vão fazer mal àquelas pessoas. Acho, assim, impressionante a capacidade de ser perverso do ser humano. Pra quê? Né? Se você entenda qual é a causa do vegano é uma causa principalmente animal e ambiental. Não só animal, porque às vezes a gente acha que os veganos são veganos só pra não maltratar os bichinhos. Não, existem veganos que são veganos por conta das florestas. Porque quanto mais você cria gado, mais você precisa desmatar as florestas para você ter pastos e você criar gado. Então tem veganos, já conheci várias pessoas assim, que não são veganos por conta dos animais, são veganos por conta das florestas. Então, assim, se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Pelo menos não fique querendo minar determinadas causas que são importantes para mudar esse planeta, pelo amor de Deus. Né? Porque senão não faz o menor sentido. Você ficar aí vibrando. Se eu vibrar no amor, se você, no final das contas, você não tá indo em direção a isso. Então, se pergunte, reflita, pense, o que você pode fazer para você incentivar que as outras pessoas possam sim prosperar, possam sim incentivar projetos que sejam, possam sim escolher produtos que estejam aí respeitando, buscando respeitar esse meio ambiente, buscando respeitar o outro, buscando respeitar os animais, buscando o máximo que puder. A gente não vai conseguir fazer uma coisa de hoje para amanhã, mas quanto mais a gente incentiva determinadas práticas das empresas, quanto mais a gente incentiva determinadas marcas, mais a gente força essas empresas a terem mudanças estruturais também. Porque elas sabem que aquilo ali está sendo visto, está sendo valorizado naquele momento. Então a gente precisa começar a fazer isso. E a minha geração, ali dos 30 e poucos para cima, né? A gente não foi tão educado a pensar nesse tipo de coisa. A gente não foi educado. As gerações novas, a gente vê uma preocupação, eu sinto pelo menos, uma preocupação maior nessa coisa de, cara, o que eu posso fazer para mudar, para ter uma ideia diferente e tudo mais. As pessoas começam a pensar melhor. Mas assim, a minha geração não é tão preocupada com isso. A geração dos meus pais, Ave Maria, pior ainda, né? Então assim, vamos parar para pensar sobre isso, pensar que
não se resume a você estar junto com outra pessoa. E quando você estiver junto com essa pessoa, não interessa se você é terapeuta holístico, se você é advogado, se você é economista, se você está no CEO de uma grande empresa multinacional. No final das contas, a gente está aqui para fazer um mundo melhor. Ponto. Ponto. É para isso que a gente está aqui. Seja emanando a nossa vibração, né? Mas também, não se engane, com as nossas atitudes. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido eu vibrar amor, mas eu incentivar práticas e coisas que estão totalmente discordantes com o amor. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Isso não faz sentido. Então ter essa reflexão, essa expansão, não só de consciência de que nós somos mais do que matéria, nós somos também espírito, mas essa consciência de que a gente precisa olhar para o outro, seja o nosso ambiente, seja os animais, seja as outras pessoas também, para a gente valorizar uns aos outros, sair desse ciclo de todo mundo ter pouco e valorizar pouco o outro. Não. Se você não pode hoje, tudo bem. Quanto mais você puder fazer algo para você se valorizar, para ter condições de valorizar o outro, melhor. Se você ainda não pode, tudo bem, você faz o melhor que pode. Mas a partir do momento que você pode, escolha. Se você tá nessa jornada aqui, reflita e escolha. Veja as suas escolhas. Escolha, mas é mais caro. É sim, por enquanto é. Por enquanto é, porque é muito mais fácil você ter matéria-prima que você vai explorar outras pessoas e você cobrar barato por isso do que as pessoas que estão fazendo um movimento contrário, remando contra a maré. Se você tem condições de investir em projetos que são mais caros, mas que estão a favor desse meio ambiente como um todo, valorizando pessoas, valorizando animais e as matas, etc., faz. Não é para todo mundo fazer de uma vez, porque a gente não vai conseguir. Tem coisas que eu não vou conseguir valorizar ainda, mas outras pessoas podem. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos. Se valorize para você conseguir valorizar o outro e sair dessa coisa do julgamento, né? Do julgamento, porque o outro tá. Porque se tem um custo de 47, por que eu vou comprar um de mais de 2.000? Não faz sentido. Por que não? Tipo, cada um vai cobrar aquilo que imagina que faz sentido, que valoriza seu trabalho de uma forma digna. Tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo recebendo, tá todo mundo fazendo algo com isso. Uma pessoa que tem milhões, milhares, e investe milhares em marketing e tá crescendo e tá lá em cima, ela vai ter muito mais facilidade de cobrar um valor menor. Eu, por exemplo, eu não consigo receber muitas pessoas por mês no meu curso, porque eu dou esse atendimento individual praticamente. Então não tem como todo mês receber 500 pessoas. Não tem como. E eu não tenho como fazer acompanhamento de 500 pessoas. Não tem. Então no curso de tarô eu tenho uma atenção que eu vou dar ali para as pessoas. Então não tem como eu cobrar R$47, R$100. Não tem. Então mas a outra pessoa cobra, então tá tudo certo. Para ela é tranquilo, para mim não é. E tá tudo certo. Né? Parou essa história de ficar nesse julgamento. Então tá todo mundo fazendo o melhor que pode. Então vamos continuar fazendo o melhor que pode, vamos continuar dando o melhor e incentivando a gente ter um mundo melhor e não ficar se resumindo a pronto, vou só ficar aqui meditando e é isso, tá bom? Então, a mensagem que eu tinha pra hoje era essa. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Comentem aí se fez sentido pra vocês, quem chegou até o final desse vídeo, pra eu saber se fez sentido pra alguém, tá bom? Beijo e até o próximo.